Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Hoje nós iremos bater um papo sobre o surgimento de um sistema político chamado democracia. A origem da democracia foi em Atenas, então o nosso tema de hoje é democracia ateniense. Primeiramente, vamos descobrir o que significa a palavra democracia. Democracia vem do grego. Demos significa povo, kratos, poder. Então, juntando essas duas informações, democracia significa poder do povo. Mas deixa eu fazer um esclarecimento que até o texto nos ajuda. Não quer dizer governo pelo povo. Pode estar no governo uma só pessoa ou um grupo e ainda tratar-se de uma democracia, desde que o poder seja do povo. Ele está dizendo mais ou menos assim, que alguns países, essa democracia não necessariamente vem de orientado, governado por uma só pessoa. Sempre pode ser também por um grupo de pessoas, mas que o poder, que há uma participação maior, vem do povo, principalmente a escolha dessas lideranças. Tem que vir do povo para ser uma democracia de fato. Vamos continuar. Qual é a origem da democracia? Então, para que surgisse a democracia, houve um processo dentro de Atenas. Qual foi esse? Que nós já até tínhamos comentado na última aula. Com o fortalecimento econômico de Atenas, principalmente o avanço do território de Atenas e o aumento do comércio em Atenas, um grupo, eu tinha explicado isso para vocês, um grupo começou a ser privilegiado, que era a aristocracia ateniense. E um outro grupo começou a ser explorado sem ter direitos políticos, que era o povo. Então, o que aconteceu? Um grupo de pessoas vindas desse grupo, que é o povo, começou a requerer uma participação maior dentro da política ateniense. Então, o que aconteceu? Começou a haver vários movimentos requerendo esses direitos. Eu até tinha falado para vocês que um desses movimentos, né, que estourou requerendo uma participação maior foi a Revolução Hoplítica. Lembra? Hoplítica. E dentro dessas revoltas, o povo começou a requerer direitos. Bom, a aristocracia, então, começou a ceder um pouquinho, né? E aí alguns membros atenienses começaram a criar leis para beneficiar esse grupo de pessoas que estavam requerendo uma participação maior, direitos maiores dentro de Atenas. É o caso de Drácon, que introduziu as primeiras leis escritas, porque até Drácon as leis eram transmitidas oralmente e por isso mesmo era fácil de manipular, principalmente para o lado da aristocracia. Solon, ele criou, entre outras coisas, por exemplo, proibiu a escravidão por dívida, propôs um regime político censitário, ou seja, fundado na riqueza e não pelo nascimento, porque naquele período antes de Solon propor essas leis, só quem participava das questões políticas, né, eram a aristocracia, ou seja, os bem-nascidos, os ricos. Porém, mesmo com essas leis, a população continuou requerendo uma maior participação dentro de Atenas. Bom, para tentar barrar essas novas revoltas, o que aconteceu nessa situação de conflito? Surgiram os chamados tiranos. Eles tinham apoio popular de uma boa parte da população e, com o uso da força, chegou ao poder, né, esses tiranos. Os três primeiros tiranos da história grega foram
Pisístrato, Hípias e Parco. Foram os primeiros tiranos da história. Vamos falar exatamente do Pisístrato, que é esse que está aqui na fotografia, na imagem. Pisístrato, ele governou por volta de 530 a.C., fazendo importantes reformas, principalmente as reformas sociais, como, por exemplo, liberou empréstimos aos agricultores mais pobres, determinou a construção de fontes públicas de água, canais, e principalmente desenvolveu a fabricação de navios, né? Ele também incentivou a cultura e, por exemplo, ele também começou a incentivar o comércio marítimo em Atenas, no governo de Pisístrato. Porém, o governo de Pisístrato, ele beneficiava mais os camponeses, e aí a aristocracia ateniense não ficou parada e então tomou o poder. O primeiro aristocrata que tomou o poder foi esse aí, Clístenes. Clístenes era aristocrata, ele assumiu o governo ateniense por volta de 510 a.C. e, ao contrário dos outros aristocratas, ele tinha um apoio do povo e conseguiu fazer mudanças no sistema político de Atenas. O principal mudança no sistema político de Atenas, que isso beneficiava os camponeses, é esse que está escrito aí, ó. Clístenes estendeu a todos os cidadãos, ou seja, aos homens, filhos de pais e mães atenienses, os direitos políticos. Uma coisa interessante do governo de Clístenes, que deveria ser implantado nos dias atuais, e que é pouco implantado nos dias atuais, é o ostracismo. Não fique com medo desse nome é muito, muito importante, deveria ser praticado. O que é ostracismo? É julgamento ou condenação por crimes políticos que, realizados pela Assembleia do Povo, bania por 10 anos qualquer cidadão suspeito, entre as ações de excluir alguém, geralmente de um ofício, cargo, grupo ou local, afastamento ou expulsão. Em outras palavras, o ostracismo criado pelo Clístenes não é nada mais, nada menos do que o julgamento dos políticos corruptos, né? Que deveriam ser expulsos dos cargos públicos. Isso a gente está orando, e por isso mesmo é que a história grega, a civilização grega antiga, recebe esse título de sociedade clássica, porque ela influenciou de forma direta a sociedade moderna, como, por exemplo, a nossa política, o nosso sistema político, nossos sistemas de lei. Ok? Bom, antes de dar o até breve, deixa eu dar algumas observações. Nas próximas aulas, nós iremos falar sobre a participação das mulheres em Atenas, que também é bem interessante. Então, o conselho que eu dou para vocês é dar uma leitura nos textos do livro. E se por acaso você não entendeu alguma das minhas colocações nessa pequena falação que eu tive com vocês, então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pela nossa aula semipresencial pelo Zoom. E se por acaso também eu falei alguma coisa errada, né, que você pode muito bem fazer uma pesquisa e depois você entre em contato comigo, que eu estarei esclarecendo ou me corrigindo, ok? No mais, até a próxima, povo. Tchau!